Ainda é muito cedo para avaliar se essas declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que há negociações já há 2 dias com representantes do Irã, elas vão resultar mesmo no fim da guerra. Do lado israelense, segundo as informações da imprensa daqui, a avaliação que essas fontes trazem é que Israel considera que é muito difícil que Estados Unidos e Irã alcancem um acordo, em especial sobre os pontos fundamentais para Israel, ou seja, a diminuição do programa de mísseis balísticos, a redução significativa do ímpeto iraniano em produzir mísseis balísticos e, acima de tudo, o cancelamento total do programa nuclear iraniano. No entanto, essas fontes dizem que Israel sabia dessas negociações, de que Israel foi avisado dessas negociações em curso entre Estados Unidos e Irã e que não houve uma surpresa, de que Israel não foi pego de surpresa. Mas, inclusive, é importante trazer também as informações que nós trouxemos até de forma antecipada aqui há mais ou menos uma semana, de que a avaliação aqui em Israel era de que a qualquer momento o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia encerrar a guerra. Israel sabia dessa possibilidade e o objetivo israelense era justamente maximizar os ganhos militares, ou seja, degradar ao máximo a capacidade militar do Irã, tanto do ponto de vista do programa de mísseis balísticos quanto do programa nuclear. Um dado importante também é trazer a declaração do próprio ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. Ele disse o seguinte, que Israel e Estados Unidos decidiram quando a guerra começou, mas caberia ao Irã decidir quando ela terminará. O Irã exige uma série de compensações em função da guerra para aceitar um acordo. Por exemplo, quer uma compensação financeira pela guerra de junho do ano passado e uma compensação financeira pela guerra atual. Quer também mudar de forma definitiva a dinâmica em torno do Estreito de Hormuz, ou seja, a partir do fim da guerra, caso isso seja alcançado realmente, haverá uma cobrança de taxas muito altas para navios que queiram circular pelo Estreito de Hormuz. E o mais importante, que aí é um dado realmente muito relevante, o Irã espera alcançar garantias, num acordo agora para encerrar a guerra, garantias de que não haverá nenhuma nova guerra contra o Irã. Por que esse é um dado importante? Porque o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixou claro que o objetivo era a mudança de regime. Caso um acordo seja alcançado com a prerrogativa de que os iranianos terão garantias de que não haverá mais uma guerra contra o Irã, essa será, por fim, a última guerra contra o Irã a partir de assinatura de um acordo, digamos que ele seja assinado nesses termos. Então, a ideia de mudança de regime cairá por terra completamente se esses forem os termos finais alcançados num acordo. E aí a ideia de mudança interna do regime também deixa de ser um assunto relevante. Um ponto importante: Donald Trump estabeleceu metas muito altas nessa guerra do Irã, a troca do regime. Ele inclusive citou que ele deveria estar envolvido até na escolha do líder supremo do Irã, de que Mojtaba Khamenei não era um nome que o agradava e que ele deveria ser consultado, deveria participar do processo. Isso não aconteceu. Ele também disse que haveria a mudança de regime. Por enquanto, isso não aconteceu. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estabeleceu metas mais possíveis, digamos assim. Ou seja, a degradação das capacidades militares iranianas nas 2 áreas, do programa nuclear e o programa de mísseis balísticos. E essa é a grande saída política de Netanyahu para argumentar que venceu a guerra: estabelecer condições para que o povo iraniano possa almejar, possa controlar o próprio futuro. Ou seja, o que Netanyahu pode fazer na eventualidade da assinatura de um acordo é dizer: olha, Israel estabeleceu essas condições, agora cabe ao povo iraniano decidir o próprio futuro, e não Israel. Ao contrário do que fez Donald Trump, que disse que haveria uma troca de regime, e aí será muito difícil para Donald Trump convencer a opinião pública internacional, se é que ele tem interesse em fazer isso, de que as metas foram realmente alcançadas.